Devassando o invisível. Os grandes segredos do além. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. 464. Como distinguiremos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos o atraem. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, questões 459, 464, 467 e 468. Desejávamos terminar este volume como uma tese que ventilasse algum assunto alvitrado pelas preocupações de estudiosos e companheiros de ideal. Conversando com alguns amigos, vários pontos da doutrina foram lembrados, interessantes e profundos. Aceitamos alguns e pretendíamos experimentá-los, mas o influxo vibratório, revelador da presença do assistente espiritual, fazia-se ausente, não movimentando nosso lápis nem a mão que o segurava, e ainda menos o cérebro que invocava os poderes da luz. Das teses aventadas, uma nos parecera a mais sedutora: procurar saber de nossos mentores espirituais qual a razão de certos espíritos desencarnados se supõe ainda vivos. Qual o mecanismo que os leva a se considerarem homens carnais? Quando, em verdade, muitas vezes há séculos que estão separados da condição humana. Este, acrescentou um amigo, lembrando a tese, julga-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos. Aquele, há 1 século, que fez a passagem para o invisível, mas continua montando guarda aos próprios tesouros, desdobrando-se em transações para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser homem. Acolá mais outro, a se julgar ainda súdito de El-Rei Dom João III, de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada há 4 séculos. Por quê? Qual o mecanismo de tal fenômeno? À hora costumeira dos trabalhos, fizemos a súplica a fim de que o tema fosse explicado a contento. Todavia, o lápis se mantinha impassível, sereno o braço e o pensamento, completamente destituído de instruções e intuições. Não é nosso hábito insistir em súplicas desse gênero, quando notamos que o além silencia. Insistir, pretender forçar o intercâmbio com o invisível, será indisciplina, que os códigos doutrinários não recomendam. É provocar a autossugestão, favorecendo o perigo do chamado animismo, porta fatalmente franqueada à mistificação. Renunciamos, pois, à tentativa e passamos a cuidar de outros afazeres. 10 dias depois, o próprio além voluntariamente forneceu-nos a tese desejada. Fê-lo, porém, de forma diferente daquela que esperávamos. Não atendendo à súplica formulada nem agindo ao nosso lápis,
acionando nosso braço ou povoando nossos pensamentos. Forneceu-a ao vivo, levando-nos em espírito ao mundo invisível, situado nas camadas terrenas, e autorizando nossas observações sobre impressionantes aspectos da existência extraterrena e seus reflexos nas ações cotidianas dos homens comuns ou na massa popular. Isso quer dizer que visitamos antros sórdidos da vida invisível, onde a ignomínia generalizada prolifera, subtraída à vista das criaturas humanas pelo segredo da morte. E o resultado dessa estranha reportagem que passamos para estas páginas toma o lugar do tema que buscávamos. Dissemos em páginas anteriores que a entidade Adolfo Bezerra de Menezes é quem mais frequentemente nos faculta visitas a locais em que a miséria moral e espiritual se acentua. Sua grande bondade de coração, que o leva a partir em busca dos infelizes e transviados do bem, a fim de socorrê-los. O desejo, nunca desmentido, que ele tem de ajudar o próximo, certamente deveres imperiosos assumidos com a espiritualidade. Constantemente o impelem aos locais em que a maldade e o vício, o atraso e a delinquência cavam rastros calamitosos, cujas consequências serão, talvez, séculos de lágrimas para aqueles que se abandonam às suas sugestões. Não nos foi jamais possível concluir categoricamente se esses antros invisíveis por nós visitados com nossos instrutores são localizados na ambiência terrena ou no espaço propriamente dito. Supomos, entretanto, que, embora invisíveis a olhos humanos, alguns deles, pelo menos, existem em qualquer local da própria sociedade terrena, onde quer que se aglomerem os desencarnados que os formam com os próprios atos e criações mentais, visto seu aspecto grosseiro, repugnante e mesmo vil. Tão logo retomamos a lucidez que nos é própria durante os transes mediúnicos que nos facultam tais visitas, vimo-nos ingressando numa taverna de muito sórdido aspecto, um bar imundo, tresandando a álcool e fumo, onde indivíduos desencarnados de ínfima educação e escassa moral, vagabundos do plano astral, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocadas na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinaram com as baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Ébrios e desordeiros se aglomeravam para conversações do mais ignóbil teor. Acompanhava-nos um guardião da espiritualidade, visto que se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambientes dessa espécie e não ser visando serviço de legítima caridade. Menos admissível será que ele o faça em espírito durante o sono natural ou o transe, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais e igualmente para fins caritativos ou instrutivos. Nesse guardião, todavia, não reconhecemos a silhueta veneranda de Bezerra de Menezes, mas a de um dos seus assistentes, cujo nome ignoramos, embora soubéssemos estar sob a direção e a vigilância daquele mestre para a instrução a ser tentada. De uma força vibratória significativa, o dito assistente fazia-se entender telepaticamente, como se conversasse em voz alta e com veemência, até mesmo com autoridade e ardor. E médico, tal como seu mestre Bezerra de Menezes, ao vê-lo, sentimos de imediato que fora grande cirurgião quando habitante da terra. Revelou-nos, nessa data, desempenhar tarefas psíquicas à cabeceira de pessoas operadas e de acidentados, em vários hospitais do Rio de Janeiro, com ação igualmente junto aos cirurgiões e enfermeiros militantes naquelas instituições. É notável que,
penetrando no antro acima referido, nenhum mal-estar nos atingisse. Sentíamos-nos envolvidos como que numa redoma de muito tênue neblina, invisível a olhos inferiores em vibrações. Parece que os espíritos caritativos que visitam tais locais se imunizam previamente a fim de resistir aos choques vibratórios de entidades maléficas que neles voluteiam e imunizam também seus médiuns. Frequentemente visitamos esses covis em espírito com nossos tutores espirituais e nunca nos ressentimos de quaisquer depressões ou excitações nervosas no dia seguinte, o que deixa de acontecer quando aí vamos sós, pretensiosamente supondo estar à altura de executar tais serviços desacompanhados de vigilância maior. As entidades desencarnadas, entrevistas na dita taverna, bebiam aguardente e cerveja, devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se, mimoseavam-se com epítetos de baixo calão. Nosso guardião invisível, até para nós mesmos, embora continuássemos certos da sua presença, pela segurança que sentíamos e pelas intuições com que se fazia entender, as quais ouvíamos como se tratasse da sua voz, explicou-nos. A estes e a seus congêneres deve a sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares. Atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos, etc., etc. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. É o que constantemente inspiram, sugerem e incitam, encontrando no homem um colaborador passivo que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. A infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Provocam 1000 distúrbios na sociedade e nos lares, pois se divertem com a prática de malefícios. Não entendem a sublime significação dos vocábulos amor, caridade, piedade, fraternidade e honestidade. Não creem em Deus nem em religião. Odeiam o bem e o belo com todas as forças vibratórias que possuem. Odeiam os homens e os seguem sorrateira e covardemente, porque odiavam a própria sociedade antes de morrerem, sabendo que não serão vistos nem pressentidos. É a perseguição mental que lhes move aos homens, é inveterada, é implacável, afirmando eles que assim agem porque igualmente foram perseguidos quando homens pela sociedade, que nunca os protegeu contra os males com que tiveram de lutar. Doenças, miséria, fome, falta de instrução, orfandade, desemprego, delinquência, desesperos de 1001 naturezas. E muitos destes foram, com efeito, delinquentes que a sociedade perseguiu e levou ao desespero, em vez de ajudá-los a se reeducarem para Deus. O resultado de tal incúria por parte dos homens aí está. Uma vez desaparecidos da vida objetiva, pela chamada morte, infestam como espíritos a sociedade e prejudicam-na, acobertados pelo segredo da morte. Ousamos perguntar ao paciente mentor, malgrado o respeito que nos inspirava. Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob suas influências? Minha querida irmã, explicou veemente, será oportuno considerar que, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade
deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. E a sociedade o faz agora e o fez com estes mesmos que estás vendo aqui. Monstruosidade será também omitir providências humanitárias para que o jovem abandonado ou o pobre se instrua, eduque e habilite de modo a furtar-se à humilhação da ignorância, prendando-se na escola do dever e da honestidade. No entanto, estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade que lhes não facilitou escola, nem educação, nem exemplos bons, senão a dureza de coração com que os tratou. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores, e as escolas públicas nem sempre são acessíveis aos deserdados, como estes foram. Não puderam educar-se porque o lar é que modela os caracteres, e eles, desde a infância, viveram perambulando pelas ruas. Tal como os vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena. Esta é afim com eles e eles vivem nos ambientes que lhes convém. É, pois, irremediável esse mal social? No presente caso, cumprirá o homem, para evitar o distúrbio de tais influências, habilitar-se para a harmonização com a luz, ou seja, com o bem. Para isso, ele possui a consciência, além de uma experiência secular, senão milenar, das gerações que o antecederam e cujo patrimônio de moral e sabedoria ele herdou para sua orientação. Será necessário que o homem compreenda que, como parcela divina que é, veio ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vive. E essa colaboração certamente subentenderá auxílio às almas mais frágeis do que a dele, que gravitam ao seu lado nas peripécias da evolução. Todavia, se ele prefere permanecer nas trevas do próprio egoísmo, permitindo livre curso aos instintos inferiores, negando-se a reagir contra as próprias tendências más, será envolvido pelas trevas, pois se homiziou com elas. No homem honesto, sensato, prudente, sóbrio, amigo do bem, dificilmente ou jamais um assédio deste encontrará repercussão. Esqueceste que isto tem livre curso no grau de afinidade e também na invigilância, na imprudência, na inadvertência de cada um? Raciocinemos, porém. É claro que nenhum homem quererá ser atropelado e fraturar uma perna ou um braço e ir para o hospital. É verdade que tanto o honesto como o indiscreto poderá ser atropelado e passar maus quartos de horas devido ao fato. Ambos, porém, com a própria invigilância, com a imprudência e a irreflexão, a disciplina com que se habituaram a encarar as coisas do mundo, deixaram-se envolver pelas faixas maleficentes daqueles invisíveis que vibram maliciosamente, divertindo-se com o sofrimento do próximo, e se arriscaram à travessia de uma rua em local em momentos impróprios. Atreveram-se a uma discussão, detiveram-se mais do que conviria em qualquer bar ou taverna, tornando-se então passivos aos desejos dos citados invisíveis, e daí por diante. E sabem que são desencarnados? Indagamos, recordando a tese sugerida por amigos. Como não haveriam de saber? Respondeu Vibrante. Pois foram daqueles que acompanharam minuto a minuto no próprio túmulo a desagregação da matéria apodrecida, rodeando-se dos complexos de uma atração material, reforçada pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo sensualismo, pela embriaguez, pela desonestidade, etc. Sabem que não possuem corpos materiais, mas fingem que não sabem.
pretendendo enganar a consciência, tais os doentes incuráveis sobre a terra. Em verdade, não entendem o mecanismo da separação dos próprios corpos astrais das formas carnais, e como a morte os apavora, forçam a crença de que ainda são homens, e como tais, vivem e agem na vida invisível. Quando algum de nós, outros, incumbido da instrução de delinquentes, deseja explicar-lhe a situação e mostrar-lhe com vistas retroativas o fenômeno do próprio despreendimento dos laços materiais, tentando atraí-los para o raciocínio da situação, negam-se a atender, tal como a ovelha revel, asseverando que vivem mais felizes agora que outrora, pois agora podem residir até nos palácios dos magnatas, até em hotéis de luxo, ao lado de belas mulheres, podem repousar em leitos perfumados, ao passo que, quando vivos, tudo lhes faltava, às vezes até mesmo pão. E acrescentam os zombeteiros: para que havemos de nos converter ao amor do próximo, se o próximo nunca nos amou? Prestamos atenção no aspecto dos infelizes que tínhamos sob as nossas vistas. A despeito da grande inferioridade que davam provas, percebemos que ainda existiriam outros abaixo na escala da moral, pois não eram daqueles que o vocabulário espiritista denominamos embolsados, ou seja, os que se apresentam trajados de longas túnicas negras e cabeças envolvidas em capuz. Pareciam antes homens que espíritos desencarnados, e dir-se-ia embriagados. Parece que tais entidades absorvem a essência ou exalações de bebidas alcoólicas nos bares e tavernas, e até nos cassinos e clubes de luxo, e também nos domicílios familiares, quando os circunstantes encarnados são dados a libações costumeiras. Parece que essas entidades incitam a todos a beber continuamente e que, por meio deles, envolvendo-se nas suas irradiações, em sua aura, com os quais estabelecem afinidades positivas, absorvem as emanações do álcool, como as de qualquer outro vício, inclusive o sexual, se solupletam tão bem como se fossem homens carnais. Era, porém, tipos comuns, como tantos que vemos pelas ruas, vestes em desalinho, rotas, imundas, pés descalços, despenteados, fisionomias torturadas pela miséria e a fealdade, olhos profundos como que sem vida, traindo todos a repercussão dos estragos que a putrefação dos próprios corpos carnais no fundo dos túmulos produziu na indumentária trajada pelo cadáver. Refletindo-se sobre o perispírito, impressionando-lhe a mente, sobre as sensações, essa repercussão dava em resultado as vestes sórdidas com que nossa visão os via trajados. E todos se unificavam pelo mesmo baixo nível de moral, a despeito das diferentes posições sociais que alguns deles haviam ocupado na terra. Ao nos distinguirem, saudaram-nos com alegria e convidaram-nos a beber, supondo-nos parceiros, ou mesmo nada supondo. Naturalmente recusamos, como recusaríamos igual convite de encarnados. Fizemo-lo, porém, cortesmente, agradecendo a atenção. Um deles, que parecia ébrio, sentado sobre a mesa que os demais rodeavam e com os pés descansados sobre o assento da cadeira em que devia estar sentado e sapateando sobre ela, enquanto cantava e tamborilava com os dedos numa garrafa para se acompanhar na cantiga que entoava. Disse de súbito, mal-humorado, dirigindo-se a nós mesmos: se não bebeis, seus idiotas, que viestes fazer aqui? Ide-vos, desmancha prazeres, antes que eu vos mande para o inferno com um soco. Ide-vos, antes que eu vos quebre o braço ou a perna com um encontrão, ou a cara, tanto faz.
Sorrimos ouvindo, seguros como estávamos da presença do guardião, a quem não mais víamos, mas sentíamos juntos de nós. Vimos apenas visitá-los, pois somos irmãos à face de Deus, respondemos com serenidade. Pareceu não ouvir, e acreditamos que tudo quanto pudéssemos dizer no intuito de doutriná-los seria em vão. Nada entenderiam, nada assimilariam, pois eram criaturas de má vontade, cegos que não desejavam ver. Entretanto, continuou o que falara, ainda se dirigindo a nós. Olha, tendes o braço quebrado? Como quebrastes teu braço? Estais com o braço partido. Fostes atropelados? Quando? Hoje? Sim, sereis atropelados amanhã. Partireis o braço, dareis entrada no hospital. Estarei lá para vos visitar e consolar. Partireis o braço, sereis atropelado. Amanhã, amanhã. Os demais se puseram a nos olhar com atitudes zombeteiras e prorromperam em gargalhadas estridentes. Estabeleceu-se desordem, vozerio, confusão, e todo o grupo nos tocava o braço, afirmando que ele estava quebrado, pois no dia seguinte seríamos atropelados. Dor violenta começamos a sentir então no braço. Era o esquerdo. Seguramo-lo com a destra e procuramos examiná-lo. Estava com efeito fraturado, ensanguentado, o osso à mostra e as dores eram cada vez mais atrozes. Fôramos inteiramente envolvidos pelas vibrações maléficas daquelas entidades. Certeza absoluta sentimos, então, de que no dia seguinte algo aconteceria, acarretando tal consequência para o nosso corpo carnal, completamente esquecidos de que ali nos encontrávamos sob a vigilância de um guardião da espiritualidade para instrução. Ainda assim, tivemos força para uma súplica. Meu Deus, livrai-nos destes obsessores. Fomos então retirados do terrível recinto e o amigo espiritual explicou. Assim fazem eles com aqueles que se deixam envolver por suas sugestões. Em vez de braço fraturado ou atropelamento, suponhamos que surgiram um suicídio, o homicídio, uma mesa de jogo, um conflito, uma rixa, um adultério. Suponhamos que, em vez de carregarem de vibrações pesadas um braço, para que a vítima o suponha fraturado e sinta dores atrozes, carreguem a mente com sugestões luxuriosas. Aí teremos também a irremediável desonra, o vício, o desregramento sexual. Far-se-á maléfica a hipnose, e aquele que não teve forças morais e vibratórias para se desvencilhar das teias em que se deixou envolver, submete-se a tudo. As vítimas não serão responsabilidade, portanto, nos delitos que por essa forma praticarem? Terão, ao contrário, grande responsabilidade, visto que encontraram exatamente aquilo que desejaram e procuraram, por meio dos maus pensamentos que alimentaram e da displicência com que se conduziram, pois que, se não fossem igualmente inferiores, tais como os ditos perseguidores, seus espíritos não se acompliciariam com eles durante o sono, nem aceitariam suas sugestões, por assim dizer, hipnóticas. Então, não sabes que os afins se procuram? Como então fomos sugestionados a ponto de enxergar nosso braço fraturado e sentir dores? Estávamos em instrução, estudando o fenômeno, a fim de apresentá-lo como material de estudo e advertência. E por isso eu permiti que vos envolvesseis em certa onda de vibrações por eles emitida. Não fora isso, e se vós afinasseis realmente com eles, amanhã sofrereis qualquer acidente por eles provocado, talvez mesmo o atropelamento, e teríeis fraturado o braço. Eles sabem preparar o laço para os incautos, mas, porventura, ainda sentis o braço magoado?
Olhamos surpresos e sob a salutar influência do guardião espiritual, tudo havia desaparecido de nosso braço perispirítico. Não obstante, voltamos à indagação. E não existirá um meio de retirar tais entidades do seio da sociedade para que nós, humanos, obtenhamos um pouco mais de serenidade para viver e trabalhar, cuidando do nosso progresso? Sim, existe e muito eficiente. Que o homem se reeduque, transformando-se sob as inspirações do dever praticado, atos justos todos os dias de sua vida. Que se conduza guiado por mente sadia e honesta. Que se torne respeitoso e submissa à ideia de Deus, dispondo-se a observar as suas leis. E tais falanges desertarão dos ambientes terrenos. Aliás, os próprios homens obsediam destes tais, visto que frequentemente os atraem com pensamentos, vícios e ações idênticos aos deles, incitando-os a imitá-lo, em vez de procurarem instruí-los com exemplos bons. Não poderíamos doutriná-los? A quem? Aos obsessores. A lei do progresso certamente agirá sobre eles. Entretanto, tal como se encontram no momento, não aceitariam a palavra da verdade. Será necessário a ação do tempo, o trabalho da consciência, a dor consequente ao desequilíbrio em que vivem, provocando o arrependimento para que se decidam à emenda. Vós, espíritas e médiuns, trazeis convosco forças magníficas para o trabalho de auxílio aos vossos guardiães espirituais na catequese desses irmãos. Se os vossos núcleos de trabalhos espíritas, pela sua idoneidade, pela respeitabilidade e proficiência dos trabalhos a realizar, cativaram a confiança dos vossos instrutores da espiritualidade, poderemos até mesmo detê-los na sede dos mesmos, para que aproveitem do vosso labor doutrinário, recebendo instruções diárias convosco. A dificuldade residirá na decisão para os sacrifícios a praticardes durante os trabalhos indispensáveis. Sacrifícios que implicarão grande série de renúncias, devotamento incansável, renovação diária do vosso próprio caráter, que deverá, tanto quanto possível, elevar-se à altura do discípulo da revelação, que exige dos seus adeptos uma extensão de vistas ou princípios verdadeiramente heróica. Ao vos reunirdes em preces e estudos, se vos lembrardes de dirigir a esses tais um pensamento amoroso por intermédio da exortação da prece, se lerdes páginas conselheirais e educativas em sua homenagem, a sós ou reunidos, e se as comentardes após, carrearemos vossos pensamentos, vossas palavras e vossa imagem até onde eles se encontrem. Eles vos enxergarão e ouvirão, a despeito da longura em que se acharem. Se pelos predicados, já por vós adquiridos, suportardes a responsabilidade da sua presença, poderemos até mesmo trazê-los momentaneamente para junto de vós, pois vossas virtudes serão poderosos estimulantes para a reação que necessitam aplicar a si próprios, visando a se recuperarem para o arrependimento. Ainda que contra a própria vontade, serão obrigados a vos ver e ouvir, pois este fenômeno está na lei natural. É tão normal e comum como as chuvas caírem no verão, as quais alegrarão a alguns e aborrecerão a outros, mas que todos terão de suportar, porque se trata de um fato natural e inevitável. Com o tempo, se fordes perseverantes na vossa atitude de amoroso auxílio, o efeito será satisfatório. Nossa dedicação, conjugada à vossa, beneficiará de tal forma os pobres delinquentes que a boa vontade para a emenda bem cedo raiará. Nova encarnação se delineará para eles,
oferecendo-lhes meios mais rápidos e expurgos conscienciais. E daí, para o futuro, não será tão difícil a caminhada para a regeneração total. Podereis explicar-nos agora qual a razão pela qual alguns irmãos desencarnados passam às vezes séculos supondo-se vivos ou antes habitantes ainda da Terra num corpo carnal? Onde reside o mecanismo de tal fenômeno? Sem parecer admirado de tal pergunta, o guardião respondeu com naturalidade. Em primeiro lugar, o fato ocorre porque suas ideias quanto ao mundo espiritual eram bem diferentes daquilo que o cerca após a morte, ao passo que se sentem mais vivos, mais vibráteis do que se sentiam quando humanos. Em segundo, porque são teimosos, retrógrados, cegos e não querem ver, ou seja, são senhores da própria vontade para aceitarem ou rejeitarem este ou aquele fato, tal como eram na Terra. Não obstante, existem causas múltiplas no mecanismo, que inventastes para complicar o acontecimento ou o ensinamento que os códigos da revelação espírita já ofereceram aos atentos. No caso do infeliz atirado ao poço repleto de víboras, houve o traumatismo moral mental, além do físico, antecedendo a chamada morte. O supliciado sentiu tal horror ao acontecido. No Oriente era um comum tal gênero de suplício para os grandes criminosos. Sofreu tão intenso martírio na situação a que se viu arrojado que todas as moléculas do seu perispírito se chocaram violentamente, provocando um traumatismo generalizado. O suicida não se sente vivo e assim não se julga a despeito de haver procurado a morte? Aliás, no caso, houve também o despertar da consciência delituosa. Ele reviu em retrospecto, como em pesadelo, o crime por ele mesmo cometido no pretérito, contra certa personalidade a quem desejou desfazer-se. Um poço não guarda melhor o segredo de um homicida do que um rio ou uma sepultura aberta no campo ou no fundo do quintal. A surpresa, o remorso, o pavor do desconhecido, o terror à justiça divina agravaram-lhe a situação mental. Estabeleceu-se a confusão e ele se reputou vítima de um pesadelo. Em verdade, o seu espírito não permaneceu no fundo do poço durante 2 séculos. O que se passava era a impressão mental, provocando as sensações intensas do perispírito. O fenômeno da repercussão na morte do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne, morte violenta e dolorosa por excelência, sob todos os aspectos. Ao ver-se e sentir-se no fundo de um poço, irremediavelmente perdido, atacado por múltiplas impressões torturantes, a consciência culpada de um crime idêntico na pessoa do próximo, trazendo-lhe o remorso, deram em resultado ser o esculpido na mente, traumatizado o perispírito pelo acervo de sensações violentas. E como a mente é criadora e como o pensamento tem possibilidade de impor qualquer impressão, ideia ou recordação, onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo de um poço. Quando encetais longa viagem a trepidação do comboio, que vos perturbou os nervos e as sensibilidades mentais, não prolongam, embora vagamente, as impressões da viagem, não obstante já tenhais chegado ao destino? Não continuais revendo as paisagens que foram contempladas? Não vos ensurdecem ainda os rumores do veículo? Não continuais mesmo a sentir como se estivesseis no veículo em movimento? Só no dia seguinte, após sono reparador, estareis sereno, refeito do trauma nervoso mental. Não esqueçamos, outro sim, que as impressões e as sensações são vigorosamente mais intensas nos desencarnados do que nas criaturas humanas. Assim sendo, um choque violento, o ódio inveterado,
espécie de traumatismo moral sentimental, a vingança e até o amor desordenado operam tais fenômenos, e o seu mecanismo está sediado no poder natural da mente, na vontade imperiosa que agiu à revelia da própria consciência, na inferioridade dos sentimentos, pois tudo isso resulta do acervo de paixões incontroláveis. A uma entidade em boas condições morais e mentais não sucederá o mesmo. Demorais a entender tal mecanismo porque vos achais ainda longe de compreender a intensidade das sensações e das impressões de um desencarnado, assim como do seu poder mental. Existem espíritos que, afastados da vida terrena há séculos, insistem em viver consoante suas inclinações apaixonadas, ou seja, habitando castelos e praças fortes, como fizeram em seus tempos de condestáveis. A vontade que tem de prolongar a época do Fausto e do poderio, e a força mental de que podem dispor, retém as lembranças do passado, consolida-nas e eles assim permanecem dentro da época em que viveram sobre a terra, mas sem compreenderem o que realmente se passa. Se lhe perguntarmos, sois homens ou espírito alados? Responderão, somos homens. E porque vivem e agem como homens, frequentemente se intrometem na vida dos homens terrestres, influenciando-os em 1001 peripécias cotidianas. O além-túmulo pertinente à terra está crivado de castelos, abadias, cortes poderosas, praças fortes e até tribunais e patíbulos. A Inquisição ali ainda não foi extinta. E todos os seus habitantes ou criadores se consideram vivos, como realmente são, embora destituídos da carne, ignorando muitos deles que são desencarnados. Alguns não passam de hipócritas ao afirmarem tal, pois conhecem a própria situação, embora não entendam muito bem o que se passa. Outros fingem ignorar o verdadeiro estado, devido ao terror que sentem pela morte, a qual lhes trará o julgamento divino, segundo as crenças que esposam. Há ainda aqueles que não se sentem animados para a responsabilidade que a evidência de tal realidade acarreta para o desencarnado, e outros ainda vacilam. Mais raros são, com efeito, os sinceros no afirmar a ignorância de um acontecimento que se impõe pela força da própria realidade. Afora, os recém-desencarnados, de ordem medíocre ou inferior. Aliás, todos eles vivem dentro da eternidade. E o que são 2 séculos, 2 milênios para a eternidade? Não deveis complicar os acontecimentos dessa ordem com discursos estéreis, interpretações personalistas ou suposições arriscadas. Deveis reestruturar atentamente, metodicamente, o que ha sido concedido com a Revolução Espírita, elevando-vos, quanto possível, ao nível de sinceros intérpretes do mundo invisível, propagando os segredos que fordes desvendando, explicando-os do alto das tribunas por meio da imprensa, em mesas redondas ou em reuniões públicas ou particulares, porque o homem odierno tem urgente necessidade de conhecer certos grandes e terríveis segredos do além, a fim de se conduzir à altura da responsabilidade de ser partícula da própria essência divina, como espírito imortal que é em verdade, e não apenas substância material destinada ao momento da sepultura. A revelação espírita é bela, grandiosa e profunda. Que não vos detenhais, pois, na sua propagação, descerrando os véus dos grandes ensinamentos que ela traz, pois este é o vosso dever, e para isso nascestes dotados do inapreciável poder que vos torna porta-voz de 2 mundos.
No entanto, a verdade é que, no dia seguinte, nos sentimos meio apavorados, receosos de sofrer qualquer acidente que nos fraturasse o braço. Foi-nos necessário orar e vigiar atentamente nesse dia para que a sugestão sofrida durante o transe noturno para a instrução se extinguisse definitivamente. Nada nos sucedeu, porém, e à tarde estávamos completamente recuperados para as lúcidas irradiações da espiritualidade iluminada, que nos concede seus ensinamentos. Fora apenas uma demonstração ao vivo, espécie de exibição cinematográfica, para desvendar alguns dos seus muitos segredos do invisível, pois certamente que o médium não conseguirá devassar apenas as regiões felizes.